A Itália regressa ao confinamento durante a Páscoa face à terceira vaga de Covid-19. A Sardenha segue o mesmo caminho, apesar de ser a única região do país onde o vírus estava mais ou menos sob controlo. Tal como outros países, a Itália tem um sistema de cores que exprime o nível de risco associado à circulação do vírus. A Sardenha conseguiu ser zona branca durante 3 semanas. Foi bom para nós. Finalmente podíamos circular livremente pela região. Viver numa zona branca significa estar mais ao ar livre, fazer caminhadas mais longas, conhecer pessoas, poder parar e conversar. Durante quase um mês, a Sardenha registou 50 casos positivos por cada 100 mil habitantes, um número muito inferior ao de outras regiões italianas, onde o número de casos ultrapassa por vezes os 500 por cada 100 mil pessoas. A Euronews esteve em Carloforte, onde a população procura manter-se atualizada sobre a situação da epidemia, porque as medidas de contenção evoluem constantemente. Caros concidadãos, boa noite. Segundo a última atualização da Autoridade Local de Saúde, 2 pessoas recuperaram clinicamente, mas também houve mais 2 casos positivos. O presidente da Câmara de Carloforte anunciou que a Sardenha passaria a ser zona de risco laranja, o que implica o fecho de bares e restaurantes, e os residentes não podem circular entre concelhos. Não foi por acaso que conseguimos ser zona branca. Trabalhámos muito para chegar a este resultado e agora devemos tentar mantê-lo. O caminho a seguir é respeitar as diretrizes regionais. Estamos confiantes de que isso vai acontecer. Passar a zona laranja é um passo para trás. Estamos todos cansados de viver com tantas limitações. Sentimos-nos esmagados. Fazemos as compras rapidamente e não podemos parar para conversar com as pessoas. Não sei porque é que houve uma mudança tão abrupta. Para ser sincera, os casos que vemos na televisão não têm nada a ver com a nossa realidade. Nós temos menos casos. Após o anúncio das autoridades, os residentes de Carloforte tentaram aproveitar ao máximo o último fim de semana de maior liberdade antes da entrada em vigor das novas limitações. Para os proprietários de restaurantes, as escolhas das zonas de risco são controversas. Continuo a ter contas para pagar. Tenho que pagar a renda. Não sei o que fazer, mas esse não é o problema. O problema é como se decide a zona de risco de cada região. Até ontem a Sardenha tinha uma taxa de infecções de 0,8% e hoje estamos numa zona laranja. Em novembro passado, o governo italiano estabeleceu um sistema flexível de restrições, expresso através de um conjunto de cores. O estatuto de cada região italiana é reavaliado a cada 2 semanas ou semanalmente em função da evolução da pandemia, uma estratégia semelhante à adotada por outros países da Europa. A Euronews falou com o virologista italiano Andrea Crisanti, que tece críticas às escolhas do governo italiano. Qual é o problema da estratégia italiana? Todas as estratégias que tentaram controlar o índice de contágio, o RT, em vez de tentarem diminuir a incidência, levaram a essas oscilações entre abertura e fecho das regiões, um sistema que se revelou completamente ineficiente. Depois do primeiro confinamento, perdemos a oportunidade de implementar um sistema de controlo e rastreamento com restrições e encerramentos automáticos cada vez que houvesse um cluster. Houve a ilusão de que a emergência tinha acabado e agora vemos o resultado de uma série de erros repetidos ao longo do tempo. Várias vezes, as decisões do governo italiano geraram polémica entre as autoridades regionais. A Sardenha é o caso mais recente. A administração local optou por não comentar a decisão de Roma, mas o presidente da Câmara da maior cidade da Sardenha criticou abertamente as escolhas das autoridades. Merecíamos ficar em zona branca porque dos 21 critérios utilizados pelo governo para avaliar o nível de risco, em 20 estávamos abaixo do nível estipulado.
Um dos riscos aumentou ligeiramente, o RT, mas penso que poderíamos ter ficado pelo menos mais uma semana em zona branca. A economia da Sardenha depende fortemente do turismo, mas, ao mesmo tempo, os turistas contribuem para o aumento da circulação do vírus. No ano passado, a situação estava sob controlo antes do verão, mas com a época balnear, as praias encheram-se de gente em agosto. A população teme que o fenómeno se repita. No principal porto turístico da Sardenha, os viajantes que não tenham um teste negativo ou um certificado de vacinação são testados localmente, mas o sistema é criticado. Está errado. Como tudo o que o governo faz, tem de ser organizado de forma diferente. O teste tem de ser feito antes. A chegada dos turistas no verão gera preocupação. A Euronews falou com um responsável da Proteção Civil. A estratégia para o verão é aceitar apenas pessoas vacinadas ou com um teste negativo. Não seremos capazes de realizar uma triagem completa como estamos a fazer agora com centenas de passageiros, porque no verão serão milhares. Para o virologista Andrea Crisanti, o número de casos é muito elevado em relação ao verão passado e o governo deveria adotar novas estratégias. Temos de escolher 3 estratégias complementares: a vacinação, o distanciamento e sistemas de vigilância e rastreamento com base nas tecnologias e apoiados por testes PCR, o que não somos totalmente capazes de fazer atualmente. As campanhas de vacinação em Itália avançam mais lentamente do que o previsto, nomeadamente devido aos atrasos no fornecimento de vacinas. A Sardenha é uma das regiões onde há menos pessoas vacinadas, apesar dos esforços das autoridades para acelerar o processo. Estamos praticamente em linha com o que estava previsto, apesar dos enormes desafios. Temos muitas dificuldades ao nível do recrutamento, dos sistemas informáticos, do fornecimento de doses e da conservação dos estoques para as segundas doses. Um estoque de 30% equivale a 70% das vacinas administradas. A Comissão Europeia quer lançar o Certificado Verde Digital para facilitar a circulação na União Europeia durante o verão. O documento servirá de prova de que a pessoa foi vacinada ou de que recebeu um resultado negativo num teste PCR ou ainda de que recuperou da Covid-19.